Sejam muito bem-vindos ao Histórias de Luto e Luta. Esse é um podcast narrado por mim, Carla Moraes. E por mim, Daiane Polizel. Aqui contaremos histórias de relatos de pessoas que perderam seus entes queridos como uma forma de recordar as suas memórias. Também traremos pessoas que transformaram seu luto em luta e sua dor em boas ideias para o mundo. Esse espaço é de todos que querem desabafar, compartilhar as suas histórias e relembrar. Você também pode gravar com a gente ou deixar sua mensagem especial. Estamos em diversas plataformas de podcast e você também pode encontrar imagens e mais informações sobre o episódio no nosso Instagram Histórias de Luto e Luta. Por lá, você também pode entrar em contato com a gente e mandar a sua história. Hoje contaremos a história de uma menina que era a personificação da alegria. Sara Emily Juarez Bonuzzi nasceu em 22 de janeiro de 2004. Mas a sua história com a Tatiane começou muito antes. Foi com 5 meses de gravidez que ela descobriu que tinha alguém ali dentro, quando sentiu algo mexer na sua barriga. Era a pequena Sara, querendo mostrar que ela se preparava para chegar ao mundo. Sua mãe não sabia da sua existência, pois sempre menstruava todos os meses e não tinha aquela barriga típica de grávida. Mas então naquele dia, naquela barriga que mexia, tudo mudou. Tatiane tinha 27 anos e Sara era sua terceira filha, terceira menina. Então um dia a Sara veio ao mundo, no ano de 2004. Logo no começo, no mês de janeiro, um mês quente que antecede o carnaval. Nascia ela pequena como uma ratinha e perfeita. Alegre, ela sempre sorria. A menina então cresceu e aí não existia mais tristeza para Sara. Ela sempre achava um jeito de fazer piada, de fazer você sorrir. Aquela menina tão altruísta que até dava mesmo suas próprias roupas e sapatos para algumas amigas que não tinham. A Sara, ela era um anjo em vida e agora ela é um anjo no céu. A Sara foi atropelada em 5 de maio de 2018 e ficou 11 dias na UTI. A Sara deixou seus amigos e familiares no dia 16 de maio de 2018. Ela teve morte encefálica. Sara tinha apenas 14 anos de idade. A sua morte foi culpa de um inconsequente que vive sua vida. Carregando essa culpa? Talvez sim. As investigações nunca apontaram um suspeito e hoje a sua mãe Tatiane luta para manter a memória da sua amada filha viva. Esse episódio é uma homenagem a Sara e uma forma de acalentar o coração desta mãe que não sofre em silêncio. Tatiana criou uma página no Instagram que é @Sara_Vive22, que agora, em 2022, tem quase 20 mil inscritos. E também escreveu um livro de mesmo nome, de próprio punho, a ser lançado em janeiro, na data que sua filha completaria 18 anos. O livro pode ser comprado no site da editora Soul e custa R$ 39,90. E você pode comprar e saber ainda mais detalhes sobre essa história. Mas hoje vamos contar um pouco sobre ela e o que aconteceu. Naquele dia, a Sara saiu com sua irmã mais velha e alguns amigos. Ela estava na zona sul de São Paulo, numa região pobre da capital paulista, onde outrora foi conhecida como a Favela do Heliópolis. E o Heliópolis é um bairro com uma vila de mesmo nome, localizado no distrito do Sacomã, na zona sul da cidade de São Paulo, no Brasil. E possui mais de 100 mil habitantes em uma área de quase 1 milhão de metros quadrados. E ela é destacada por ser a maior favela da cidade de São Paulo. Era 2 da manhã num sábado,
e deveria ser apenas mais uma noite de lazer. A jovem de 14 anos usava um tênis Nike preto, um shorts jeans escuro e uma blusa cropped azul. Ela tinha cabelos longos e 1,58 m de altura, 52 quilos. Cabelos sedosos na cor castanho escuro, belos olhos castanhos, super vaidosa, uma típica adolescente cheia de sonhos. Naquela noite, uma moto em alta velocidade atingiu o grupo. A Sarah foi atingida gravemente e a sua irmã e uma amiga tiveram ferimentos leves. Sua mãe, a Tatiane, só ficou sabendo do ocorrido às 7 da manhã, quando uma pessoa bateu na sua porta. Era a Luana. A Luana era a mãe do namorado da Rebeca, da irmã da Sarah na época, e a Luana então contou o que havia acontecido. Mas ela disse que estava tudo bem e que a menina estava no hospital, mas que havia convulsionado, mas que logo estaria bem. Pensando que ia chegar lá e dar uma bronca na filha, uma surra, como dissem as próprias palavras da Tatiane, foi ela então até o hospital. A Tatiane é moradora da zona leste de São Paulo, do bairro da Vila Formosa, e a sua filha estava a 12 quilômetros de casa, na zona sul. E a mãe estava em casa aguardando as filhas para um churrasco que ela estava fazendo, mas elas não retornaram. A grande verdade é que as suas filhas haviam contado uma bela de uma mentira. Elas disseram que elas iam numa tabacaria perto de casa, ali mesmo no bairro, na Vila Formosa. Mas a verdade é que elas estavam do outro lado da cidade quando tudo aconteceu. Quando chegou ao hospital, a Tatiane recebeu a notícia que a sua filha estava em coma induzido. Sarah não recebeu atendimento médico imediato. O socorro nunca chegou. Uma garota pobre, atropelada na periferia, não é prioridade. O SAMU não veio, nem um carro de polícia. O atropelamento de Sarah não virou manchete de jornal, nem nota de rodapé, nem matéria de televisão. Um carro de um desconhecido precisou ser parado pela irmã de Sarah, que a colocou ali dentro até o hospital Heliópolis. Foram longos 11 dias de muita luta e sofrimento. Ela fez um procedimento no crânio, na tentativa de baixar a pressão craniana. Muito esforço médico para tentar salvar a jovem. Os médicos fizeram todo o possível, mas ela tinha isquemia no cérebro e coágulos sanguíneos. Se nutrindo de esperança, a sua família ansiava por sua melhora e plena recuperação. Mas Sarah se foi. E essa não é só uma história de uma mãe enlutada. Antes de mais nada, é uma história de negligência, né? De irresponsabilidade. Talvez se a Sarah tivesse tido atendimento médico imediato, ela poderia ter uma chance, se o atropelador tivesse prestado socorro, ou se ele se apresentasse na polícia e fosse pelo menos responsabilizado, né, para trazer uma forma, um pouco de paz para essa mãe, para essa família. E será que se a Sarah fosse uma menina de uma família rica, num bairro de elite, será que ela também seria tratada dessa mesma forma? Será que esse atropelador não teria sido encontrado? Deixo aqui essas perguntas e eu acredito que existe alguém no mundo que pode responder quem foi o culpado pela morte da Sarah. Alguém que o conhecia, que ele confidenciou e talvez ele poderia até mesmo se apresentar à polícia. Ou alguém ir lá e indicar quem foi o condutor irresponsável, alguém naquela moto que tirou a vida dessa jovem. Talvez ele tivesse embriagado ou intoxicado com o uso de drogas, ou até mesmo era apenas um trabalhador a caminho de casa. Será que um dia saberemos? Quando eu perguntei para Tatiane sobre isso, ela me respondeu: eu creio que ele não é um bom homem, pois ele teria socorrido ela. Sarah era muito, muito amada. Seu velório estava lotado. 200 pessoas entre amigos e família. Ela tinha muitos amigos. Se estivesse viva, Sarah estaria prestes a completar 18 anos, com planos da maioridade, como dirigir, ser mais independente e seguir uma profissão.
Hoje Sara é apenas um nome numa lápide no cemitério da Vila Formosa. E uma razão de lutar para a mãe que não desiste de manter a sua memória. Sara, a menina sorridente, que é a razão de todo o ativismo de sua mãe. A Tatiana é uma pessoa humilde da periferia, ela trabalha como corretora de imóveis e também tira sua renda de venda de roupas online. O pai da Sara se chama Ricardo Bonuzzi, de quem a mãe era separada há 7 anos, e ele parece ter aceitado mais fácil a partida da filha. Ele é um homem muito religioso, evangélico e se apegou ali à religião. A Tatiana então criou o Sara Vive, que é uma página nas redes sociais, para então lutar pela memória da filha e conseguindo então finalmente publicar o seu tão sonhado livro, agora em 2022. Ela também faz várias ações sociais para arrecadar doces e brinquedos para as pessoas carentes em memória da sua filha. E a Sara, ela não teve a sua sonhada festa de 15 anos, ela não pôde ver o seu irmão mais novo crescer, nem casar, nem ter filhos. E o ano passado, em 2021, o corpo da Sara precisou ser exumado. Mas a Tatiane, ela estava sem dinheiro. E ela então precisava pagar os custos e comprar uma lápide nova para onde o corpo seria então sepultado. Muito angustiada e sem ter o valor correspondente, ela resolveu então vender o seu carro, que é um veículo que ela utilizava para vender as suas roupas e também se locomover. Ela então anunciou o carro num site de vendas online. O carro era um Corsa ano 95, um Corsa Wind. E uma pessoa lhe mandou mensagem dizendo que estava interessado no carro. E naquele dia apareceram 2 rapazes dizendo que gostaram do carro e deram uma volta com ele e chegaram até ela para dizer que comprariam o carro. Eles então teriam feito um depósito na conta da sua filha, uma transferência bancária. E esse dinheiro apareceu como se realmente tivesse sido transferido e como era de noite, ela não tinha como sacar e passaram então 2 dias até que ela percebeu que ela havia caído num golpe. Um boletim de ocorrência foi feito e ela conseguiu, com muita sorte e com muito esforço, recuperar o carro 15 dias depois. E foi muito difícil para essa mãe, sem dinheiro, angustiada, e perdeu seu carro e por muita sorte ela conseguiu recuperar, mas mesmo assim ela estava sem o valor necessário para custear a exumação. Então a Tatiane resolveu fazer uma rifa, mas ela também não conseguiu o valor suficiente, até que diversos seguidores da sua página a ajudaram e ela pôde então pagar a exumação e a lápide da sua filha. E para sua mãe, a exumação do seu corpo foi como reviver tudo de novo. Foi no dia 14 de setembro de 2021, às 13 horas. Eles desenterraram a Sara e a mãe a viu, o que sobrou dela. Apenas os ossos da pessoa que ela gerou, criou e amou. Ela então, num ato impulsivo, pegou os cabelos da filha, os lavou e levou para casa. E para ela, aquilo representa o que restou da sua filha. Esse foi um ato, sim, até muito criticado, né, porque eu acompanhei nas páginas dela, mas ela fez aquilo sem pensar e isso trouxe, assim, um certo acalanto para ela. Inclusive, eu perguntei a uma perita judicial do setor funerário, que se chama a doutora Carolina Maluf, que é uma querida. Perguntei se isso é irregular e ela me disse que não tem nenhum risco à saúde quando a exumação é feita assim, após alguns anos, que não tem nada de ilegal ou irregular no que a Tatiane fez. A história da Sara não acaba por aqui, né? O sofrimento da sua irmã, a Rebeca, eram imensos, e mesmo sabendo que a Sara foi por conta própria, ela foi naquele passeio porque ela quis, ela não se sente culpada, mas de certa forma ela sabe que tudo foi consequência daquela noite. E ela também fez de tudo para salvar a irmã quando ela convulsionava. Ela até mesmo segurou a língua da irmã naquele momento e, em desespero, procurou socorro para ela. E naquela noite fatídica, ela fez o que pôde. Elas eram muito unidas,
A Rebeca e a Sara usavam até mesmo roupas iguais e perdê-la assim foi muito difícil para ela. Depois da morte da irmã, ela não conseguia ficar em casa, era muito difícil para ela porque ela pensava o tempo todo na irmã e ela tinha um amigo, um garoto que era muito amigo dela mesmo, o Lucas. E o Lucas a ajudou a superar um pouco a sua dor. Ele ia todos os dias à casa da Rebeca, eles ficavam no portão conversando até que o sono dela viesse para que a Rebeca pudesse dormir. A Rebeca ficou muito próxima desse amigo até que a amizade evoluiu para um namoro. E passado 4 meses, a sua família se mudou de casa e a Rebeca ia às vezes passar as noites na casa do namorado. A Rebeca então engravidou de uma menina que se chama Sara Caroline. Então a Tatiane hoje tem uma neta de 2 anos de idade. Mas a vida, como sempre, tem caminhos traiçoeiros e o Lucas, o pai da pequena Sara Caroline, faleceu em 2021, quando a filha tinha apenas 1 ano. Ele caiu de uma moto e um ônibus não conseguiu desviar. Ele teve morte instantânea no local. E a Tatiane também já tinha passado por maus bocados em salas de UTI antes. Quando o irmãozinho da Sara nasceu, o Enzo, ele nasceu e veio perfeito para o mundo. Ele nasceu com 3,8 kg, 51 centímetros, num parto cesárea. E a Tatiane teve uma gravidez não muito agradável, com picos de pressão alta, mas depois de 1 hora que o bebê nasceu, a mãe ali aguardava ansiosamente para ver o seu filho. Foi quando o pediatra veio e disse que o Enzo não viria para ficar com a mãe porque precisava ficar numa incubadora para tomar um banho de luz. Até aí tudo bem, isso é super normal, acontece com diversas crianças. Mas no dia seguinte veio um batalhão de profissionais. Eram pediatras, obstetras, psicólogos e terapeutas, dizendo que o Enzo estava na UTI em coma induzido devido a uma bactéria desconhecida. Bom, foram 15 dias de UTI, onde o pequeno Enzo travava ali uma grande batalha e a mãe ela ia ali tirar o leite e ver o bebê 2 vezes ao dia. Ela disse assim, abre aspas, com a barriga cheia de pontos todos os dias eu estava lá. E às vezes ouvia dos pediatras, mãe, tem fé, reza, seu filho tem 1% de chance de vida. Fecha aspas. Então, no 15º dia, ela se arrumando para ir ver o bebê Enzo no hospital, o telefone toca. Era o pediatra. Seu coração começou a acelerar. Ele então diz, abre aspas, vem buscar, seu touro está de alta hoje. Fecha aspas. Ele estava em um hospital particular com muita estrutura e excelentes médicos. Hoje o Enzo é um garoto perfeito, ele não tem nenhuma sequela, ele não toma nenhum remédio. E essa batalha, a Tatiane venceu. E passado aí toda essa angústia com o filho recém-nascido, 7 meses depois, a Sara foi atropelada. Então foram dias nessa rotina de ir visitar a filha no hospital, mas infelizmente a Sara nunca sairia de lá viva. E a Tatiane ficou então sem chão, sem razão de viver. Ela disse para mim que até pensou em se suicidar, em ir embora com a filha, mas ela não podia porque ela tinha um bebê de 7 meses na época, o Enzo, que hoje tem 4 anos, que também tinha acabado de superar um grande desafio na sua infância. A vida dessa família teve muitos momentos de tristeza, mas eles seguem fortes. A Sara era perfeita para sua mãe. Ela diz que ela era o seu grude, uma menina faladeira que contava tudo para ela. Às vezes as irmãs falavam, não conta para a mãe, e ela ia lá e contava tudo. A mãe diz que pode até parecer estranho, mas ela diz que hoje a Sara lhe conta as coisas num sonho. Ela diz que tudo que a filha Sara conta em sonhos para ela acontece. Depois que ela perdeu a Sara, a Tatiane meio que parou no tempo.
É como se ela tivesse, de certa forma, sido enterrada junto com a filha, porque ela não tinha mais forças. A Tatiane me disse que ela tomava banho só para não ter mau cheiro, que ela vivia ali só no automático, ela já não tinha mais vontade de se cuidar, de cuidar da casa, e ela fazia ali tudo por fazer. E como ela tinha um bebê de 7 meses para cuidar, foi tudo muito difícil, uma luta constante, diária, segundo a segundo, e é óbvio que tudo isso prejudicou também a sua vida financeira. E no final, a Tatiane ainda recebeu uma ação de despejo. A Tatiane sempre foi a chefe da casa e com tudo isso que passou, ela ficou um tempo sem trabalhar e sem pagar as contas do aluguel. Ela me disse assim: eu tive que sair da casa que eu morava às pressas para não ir para a rua. Já não chegava a dor do luto que eu tive que passar, ainda passei por mais essa provação. Mas graças a Deus consegui arrumar outra casa e foi aí que eu percebi que tive que continuar minha vida, pois eu parei tudo e percebi que eu tinha que voltar a ter uma vida normal para que a minha família não passasse por mais privações. E ela ainda falou assim: por isso eu digo que perder um filho e estar de pé tem que ser milagre, porque você sai de si mesma, você se perde e não se acha facilmente, você entende? E voltar ao normal, só Deus mesmo. E muito Deus, porque após o luto de um filho, a gente não vive, a gente sobrevive. De acordo com a psicóloga Ana Maria Dallagnese, o processo de luto é composto por vários sentimentos que se misturam e intercalam de forma pouco organizada, podendo provocar instabilidade emocional, cognitiva e orgânica de quem passa pelo processo. Sentimentos como tristeza, desânimo, culpa, raiva, medo, ansiedade, dificuldade para dormir, para acordar ou para se conectar, desinteresse pelas coisas cotidianas, choro repentino, falta de apetite ou comer em excesso, inseguranças, pensamento recorrente da situação acontecida são característicos ao luto e podem se transformar em um problema mais grave quando se tornam intoleráveis, provocando muito sofrimento e um excesso de mal-estar na pessoa enlutada. É importante colocar que o luto é um processo individual e singular, isto é, somente quem passa por uma situação de perda pode avaliar o que ela significa e o quanto dói em si. Cada sujeito reage à sua forma ao luto. Não existe uma receita que ensine a maneira de lidar com os sentimentos que ele ocasiona e que sirva igualmente a todos. Algumas pessoas conseguem enfrentar sozinhas a tristeza da perda, contando com a ajuda de familiares, amigos, fé. Já outras, além disto, precisam também de ajuda especializada, como a de um psicólogo. Isso não é errado, nem muito menos um sinal de fraqueza. Sou Daiane Polizel, psicóloga clínica e forense, e posso afirmar que a terapia é um lugar onde a pessoa pode expressar os seus sentimentos sem julgamento. Nós, psicólogos, vamos acolher essa dor emocional e ajudar o paciente a chegar a um caminho de aceitação. E esse episódio não seria completo se não tivéssemos a participação de Tatiane, a mãe que transformou o seu luto em luta e em boas ideias para o mundo. E quem não deixa que Sara seja apenas uma recordação em sua memória. Bem-vinda ao Histórias de Luto e Luta, Tatiane. Quando eu perdi a Sara, com 5 meses eu fiquei vegetativa. Eu não tinha força, vontade para nada. Mas no mesmo ano da perda, em 2018, no Dia das Crianças, eu fiz uma arrecadação entre amigos mesmo, conhecidos, que conhecia a Sara, né? E resgatei doces e fiz entregas de saquinhos de doces para crianças carentes. Aí, desde então, eu falei, não, eu vou transformar minha dor em amor e vou ajudar quem nada tem. Por acaso? Não, algum propósito teve. E comecei desde então, desde 2018, de outubro, dia 12 de outubro de 2018, com 5 meses da partida dela e até hoje não parei. Não faço sozinha,
Tenho muitos colaboradores e seguidores do Instagram, pois eles que me ajudam com doação de alimentos, roupas, calçados, brinquedos, enfim, o que puder. Tudo é bem-vindo, tudo eu distribuo. Se for alimentos, eu faço cesta básica, divido, entendeu? E tive vários sonhos. O sonho de conhecer MC Kekel, vamos nessa parte. MC Kekel era o sonho da Sara. A Sara acordava todos os dias pela manhã, né? E a primeira coisa que ela fazia era colocar Amor de Verdade, que é a música que ela escutava dele. MC Kekel com a MC Rita, né? E ela falava, ai mãe, eu amo essa música, não sei o quê. Eu falei, não, dá para perceber, né? Que você escuta ela 24 horas. Então ela era 24 horas MC Kekel. Você acordava com a Sara escutando o MC Kekel. Aí eu falei assim, já que ela não pôde conseguir realizar o sonho dela, eu vou correr atrás e eu vou realizar. E corri, fui atrás de um, fui atrás de outro, tomei na cara, fui humilhada, mas consegui. E consegui realizar o sonho. MC Kekel me levou pro show dele. Eu fiquei lá no palco, escondidinha, quietinha, escutando, emanando as energias todas para ela, que era tudo por ela. Aí até que ele me chamou no palco e fez uma homenagem para mim, aí eu desabei, mas foi lindo, foi maravilhoso. Eu sei que foi tudo por ela, sei que ela estava presente, sei que ela gostou, sei que ela amou, sei que ela esteve feliz. E que nem eu falei, quando eu perdi a minha filha, eu pus uma coisa na minha cabeça, que quanto eu vivesse, eu levaria o nome da Sara por onde quer que fosse. Se eu tivesse que transbordar o mundo, sei lá, se eu tivesse que atravessar o mundo, eu faria. E vou fazer. É uma coisa minha, entendeu? Eu prometi a mim mesma, enquanto eu respirar, Sara vive não vai morrer. O nome dela vai ser mantido vivo em 4 cantos da terra. Esse é o meu sonho. E o livro eu comecei na pandemia também. O livro começou a pandemia, eu com depressão, síndrome do pânico, transtorno pós-traumático, não podia sair de casa, quarentena. Aí só foi piorando, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer. Aí eu comecei um caderno universitário, escrever tudo sobre a Sara, gravidez, tudo. Um desabafo, como se fosse um diário. E quando eu fui ver, tinha 164 páginas. Aí eu perguntei para mim mesma, por que não fazer um livro? Difícil? Difícil. Mas eu lutei 2 anos e 6 meses até conseguir, e consegui. No começo, eu não perdoei. No começo eu tinha raiva até de Deus. Eu cobrava muito, eu xingava, eu blasfemava, não perdoava de jeito nenhum. Se eu pudesse achar essa pessoa, eu acho que eu mataria. De todo o meu coração, estou sendo sincera. Então, foi um processo muito difícil para mim mesmo. Mas hoje não, eu perdoo, porque eu sei que ele não dorme sossegado. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo sossegada, porque o que eu pude fazer pela minha filha, eu fiz e continuo fazendo. E será que ele dorme em paz? Será que uma pessoa que tirou uma vida de uma adolescente de 14 anos consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Porque a minha justiça não foi feita. A justiça dos homens da terra também não. E a de Deus, eu tenho certeza que foi. Então, eu perdoo ele, está perdoado. Porque o que Deus tem para fazer na vida dele, eu tenho certeza que Deus vai cobrar ele de alguma forma e ele vai ser cobrado. Eu teria várias perguntas para fazer para ele. Se um dia eu tivesse essa oportunidade, eu perguntaria para ele o porquê. E para quê? E o que ele ganhou com isso? Como ele se sente? Mas uma delas eu iria falar para ele, eu te perdoo, primeiramente não porque eu sou Deus, porque eu sou ser humano, e todos nós temos direito de errar. Mas eu tenho certeza que no fundo do seu coração, a sua dor nunca vai passar. Nunca. Porque matar uma pessoa é a pior dor do mundo. Pode ter certeza. Eu passo pela dor, a pior dor do mundo, que eu não tenho a minha filha hoje comigo. Ela vai fazer 18 anos agora no lançamento do livro. Ela poderia estar aqui fazendo a faculdade dela, tendo os planos delas, e não está mais. Mas e ele? Que plano que ele tem na vida dele? Será que ele tem algum tipo de plano? A Sara vive e vai estar em todos os lugares, em tudo que eu fizer. Em tudo. Independente do que eu mudar, eu tenho outros planos, tenho sim outros planos, mas em todos os planos que eu for fazer daqui para frente, a Sara vai estar envolvida.
Hoje eu quero fazer palestra, quero fazer tudo tete a tete, entendeu? Olhando para as pessoas, tentando entender a dor delas, porque eu sei como que é a dor, porque eu passei pela dor, tentando de alguma forma dar uma palavra que acalante o coração da pessoa, que a levante da onde ela esteja, porque eu tenho muitas mães que hoje são acamadas, sabe? Mas não por doença, por depressão, que é uma doença que é a pior doença que tem. Muitos não acreditam. Tenho mães que se suicidaram, entendeu? Isso me dói muito, porque eu pensei em fazer isso. Então, Deus, a única coisa que eu peço do fundo do meu coração, gente, abrir portas para mim dar minhas palestras e mostrar o que eu era e o que eu sou. Se eu posso, elas também podem. É isso que eu quero. A Sara, para mim, significa que eu tive que crescer. Eu tive que evoluir e aprender. E para mim evoluir e aprender, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. E com essa evolução, eu aprendi a amar mais o próximo e esquecer mais de mim. Entendeu? Então, a Sara hoje significa superação de vida. Eu fui ao fundo do poço, do mais profundo fundo, e me resgatei de lá para poder fazer para os outros o que eu queria que tivessem feito por mim. E essa é a história de Sara e da história da luta da sua mãe, da Tatiane, para manter a sua memória viva. Então eu vou aproveitar e fazer novamente o convite para vocês para irem lá no site da Editora Soul e adquirirem o seu exemplar com o livro da história da Sara, que de certa forma ajuda a Tatiane, e também sigam a página dela lá no Instagram, no saravive22. E ficamos aqui com o nosso primeiro episódio de Histórias de Luto e Luta. Se você também perdeu alguém querido, alguém amado, e você quer relembrar as memórias, contar alguma história, entre em contato com a gente no historiasdelutoeluta@gmail.com. Manda sua história que a gente publica aqui para vocês, tá bom? É um espaço livre, sem regras, e eu vou narrar com todo amor e carinho a sua história. Então vocês podem mandar uma mensagem pra gente no Instagram, no Histórias de Luto e Luta, ou então no e-mail historiasdelutoeluta@gmail.com. Eu vou deixando aqui meu abraço bem apertadinho para Tatiane e para toda a sua família, e para a Sara que está lá em cima, ou que ela esteja em qualquer outro lugar, que as suas memórias estão aqui sendo contadas e que com certeza muito, muito amor está sendo emanado para ela. E se você também tem uma história, sente falta de alguém, quer mandar o seu relato, escreve para a gente. Os canais vão estar na descrição aqui do episódio, com todos os canais de contato, e vai ser um imenso prazer poder narrar isso para vocês. Então eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo episódio do Histórias de Luto e Luta. Tchau, tchau!